A igreja primitiva, aquela igreja que a gente diz que é a primeira igreja, assim que Jesus termina o ministério dele aqui e sobe aos céus, é uma igreja que começa com um avivamento. Talvez, se você pegar de repente um teólogo mais chatinho, ele vai dizer que aquilo não foi um avivamento de fato, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e a igreja começou a partir daquele momento. Tudo bem, ainda que você queira entrar nesse aspecto teológico, o que eu não concordo, eu posso dizer que, de fato, no início da igreja primitiva, ali no primeiro século, a gente vai ver vários sinais, várias marcas de uma igreja que, de fato, viveu um avivamento. Eu quero falar essa noite aqui sobre isso, sobre avivamento. Quando a gente lê sobre essa igreja lá no livro de Atos, no Novo Testamento, a gente vai ver que a primeira pregação pública do apóstolo Pedro é algo tão impressionante que 3.000 pessoas se convertem. O Espírito Santo ele tinha acabado de ser derramado na vida daqueles primeiros cristãos. Isso aconteceu lá no dia de Pentecostes. Jesus tinha falado, ele tinha prometido que o Espírito Santo viria. Ele tinha ensinado aos seus discípulos que esperassem pela vinda do Espírito Santo, para aí então começarem a proclamar o Evangelho, para aí então começarem a falar a respeito daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou e agora esperava que o seu povo também fizesse. Jesus falou para eles esperarem, eles esperaram e o Espírito Santo veio. O Espírito Santo se derramou, muitos ali naquele dia receberam o dom de falar em outras línguas. E aí todo o povo que estava ao redor vendo o que acontecia ali no meio da igreja, foi um misto de sensação, porque ou as pessoas ficaram perplexas, maravilhadas com o que estava acontecendo, ou então um grupo de gente achava que aquelas pessoas estavam bêbadas. Pedro se levanta então e aí começa a pregar de forma corajosa, de forma ousada. Ele pregou com autoridade e ele expôs ali então para aquelas pessoas uma profecia lá de Joel e 2 textos de Salmos. Ele faz isso para explicar o que estava acontecendo naquele momento. E aí, depois que ele expôs esses textos, ele vai terminar então com aplicações práticas para aquelas pessoas. A Bíblia vai dizer que enquanto Pedro pregava, falando a respeito do que estava acontecendo ali, muita gente ouvia a sua pregação e de repente ficou aflita e perguntou para ele, mas o que a gente vai fazer então, irmãos? Aí Pedro responde o que eu quero ler com vocês aqui essa noite. Atos capítulo 2, a partir do verso 38. O texto diz assim: Pedro respondeu para aquelas pessoas: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Cara, realmente, quando a gente lê esse relato aqui, a gente pode dizer, houve um avivamento no meio desses primeiros cristãos. Houve ali um derramar do Espírito, como era prometido, e muitos se converteram. O que acontece geralmente num avivamento? Num avivamento, coisas maravilhosas da parte do Espírito Santo começam a acontecer. Coisas incríveis. E uma das coisas que acontecem no avivamento é que Deus reanima o seu povo, renovando a aliança que estabeleceu com o seu povo. E ele começa a tratar o seu povo de forma familiar. Teve um avivamento conhecido na Escócia, em 1630, início do século XVII, por meio do pastor presbiteriano John Livingstone. Sempre que geralmente surge
crises no meio de uma nação ou dentro da igreja, os cristãos de verdade, eles começam a entender a necessidade de suplicar a Deus por uma visitação poderosa do Espírito. Eles começam a entender que é necessário, de fato, um avivamento. Ao longo da história da igreja, sempre que houve crise, ou uma crise nacional, ou uma crise dentro da igreja, os cristãos pediam a Deus por um derramar especial do Espírito, para que de fato aquilo fosse resolvido. Nesse avivamento em especial, quando a gente lê a história, a gente vai ver que a Escócia, ela estava à beira de uma guerra civil contra os ingleses, e aí um conjunto de igrejas presbiterianas convocou ali um período de jejum e um clamor pelo país. Aí Livingstone é o cara que ora e ele então prega numa determinada noite sobre o texto de Ezequiel 36. E aí ele conta no diário dele que ele pregou por 1 hora. Aqui geralmente a gente prega algo entre 30 e 40 minutos, às vezes as pessoas acham até demais. O cara pregou por 1 hora e ele no final de 1 hora anunciou para a congregação que ele estava terminando. Só que as pessoas estavam tão sedentas, tão ávidas por ouvirem a palavra de Deus, que elas pediram que ele não parasse de pregar. E ele conta no diário dele que ele pregou então por mais 1 hora, e aí ele conta que 400 pessoas se converteram naquela noite. E todos os que se converteram não abandonaram a sua fé depois. Livingstone, ele vai registrar no seu diário que ele nunca mais se esqueceu daquela noite e ele sentiu que Deus o tinha tratado familiarmente. As pessoas entendem de uma forma mais profunda e intensa que o nosso Deus é um pai de fato e ele trata a gente desse jeito familiar. Uma outra coisa que acontece no avivamento é a percepção clara e a experiência que cada um de nós pode ter de que Deus está presente no nosso meio. E isso, invariavelmente, vai trazer uma transformação para dentro de cada um de nós. Um outro avivamento conhecidíssimo é o da África do Sul. Eu sei que uma galera aqui já leu sobre esse avivamento. Aconteceu na década de 60, 1960, por meio do teólogo luterano Erlo Stegen. Ele que vai contar sobre esse avivamento. Ele se converteu e ele sentiu um chamado muito forte, muito intenso, para pregar aos Zulus, lá na África. E aí ele conta que ele não via algumas coisas acontecendo ali no meio daquele ministério dele, e ele conta que Deus começou então a tratar o seu coração de uma forma especial, e Deus falou claramente que ele se sentia superior àqueles irmãos, àqueles Zulus, e Deus trata como se ele fosse realmente racista. Deus tratou profundamente o seu coração, mostrou que ele não era alguém assim, alguém superior, pelo contrário, Deus ama a cada um de nós temos a mesma dignidade diante dele. E aí ele se arrepende daquele pecado diante de Deus, Deus trata o seu coração, e ele conta que a partir daquele momento o seu ministério virou uma outra coisa. E ele começou então a expor o livro de Atos para aquelas pessoas. E ele conta que a certa altura, quando ele estava falando sobre Atos 4, lá na sua congregação, o Espírito Santo veio com poder sobre toda a congregação. E nas suas próprias palavras ele vai dizer, certo dia, quando a gente se reuniu para orar, de repente Deus abriu os céus e desceu até nós. Mas repentinamente veio um som como de um vento poderoso. Ele diz, eu não sei explicar bem, era como se aquele vento soprasse e soprasse através de nós. E ele diz, o Espírito Santo desceu e ninguém precisou dizer um ao outro que Deus estava no nosso meio. Existia uma percepção clara, densa, evidente de que o Espírito estava ali no meio daquelas pessoas. Ele conta, havia plena consciência da presença de Deus entre nós. Todos sabíamos que Deus estava no nosso meio, sem dizermos uma palavra. Numa igreja que passa por um avivamento, homens e mulheres que creem em Jesus começam a experimentar a presença real do Espírito Santo. Talvez você esteja me ouvindo e até agora você ainda não entendeu o que é avivamento. O que é avivamento? Não sei se você já parou para pensar nisso em algum momento da vida, se você já ouviu sobre isso. O pastor Franklin Ferreira é um excelente teólogo também, ele dá uma definição sobre avivamento. Ele diz o seguinte, avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada, passando por uma reforma doutrinária e de santificação que resulta em muitas conversões simultâneas e transforma radicalmente a cultura ao redor.
deixa eu deixar uma coisa clara aqui, eu acho que eu já vou até responder uma pergunta que a Duda me fez lá no Go Camp. Qual é a diferença entre um avivamento e uma igreja saudável? Por quê? Numa igreja saudável, coisas que acontecem no avivamento também acontecem. Uma igreja saudável, à medida que expõe a palavra de Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus, também começa a perceber conversões acontecendo. A gente vê isso aqui no nosso meio. Numa igreja saudável, a palavra é exposta fielmente. Numa igreja saudável, você tem cristãos querendo viver em santidade. Numa igreja saudável, as células se multiplicam. Numa igreja saudável, as pessoas também se enchem da presença do Espírito Santo. Qual é a diferença disso para um avivamento? É que num avivamento, essas coisas que acontecem numa igreja saudável começam a acontecer só que de uma forma muito mais, mas muito mais profunda e intensa. De modo que você não precisa nem explicar o que está acontecendo, ou você não precisa nem chamar as pessoas ou convocar as pessoas para que elas façam coisas que elas deveriam fazer no seu dia a dia. Sacou? Num avivamento, coisas que a gente deveria fazer diante de Deus por nós sermos cristãos e amarmos Jesus, essas coisas acontecem de uma forma muito, mas muito profunda e maravilhosa, a ponto disso impactar não só a própria igreja, quanto a sociedade de uma forma geral. Aquilo não fica só na igreja, as pessoas entendendo esse senso de chamado, pelo modo como elas foram transformadas pela atuação do Espírito Santo, elas começam a querer viver então para Deus em todos os momentos, a ponto da vida delas impactar toda a sua cidade, o seu bairro, até mesmo o seu país. Pelo texto que a gente leu aqui, essa noite, no início da igreja primitiva, a gente consegue confirmar essa definição aqui do Franklin. E é isso que eu quero ver com vocês essa noite. A palavra vai mostrar para a gente que o verdadeiro avivamento ele tem algumas marcas específicas que o definem. Marcas essas que, se a gente enxerga, a gente pode dizer, isso é avivamento. Ou então, isso aí não é avivamento, isso aí é só enganação, é só oba-oba. Eu quero tirar essas lições aqui desse texto e analisar algumas marcas do verdadeiro avivamento. Eu espero que isso encha o seu coração de ânimo, de vontade de viver de pedir a Deus por aqui no nosso meio. Primeira coisa, o Espírito Santo ele é fundamental no avivamento. O Espírito Santo ele é fundamental no avivamento. Nós cremos num Deus só que é trino, ele subsiste, ele existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que um avivamento aconteça, o Espírito Santo é fundamental. A primeira marca que a gente vai ver para dizer que um avivamento é verdadeiro é a presença do Espírito. Não só a presença do Espírito de uma forma talvez normal, se é que a gente possa chamar a presença dele de normal, mas de uma forma muito mais profunda e intensa, porque como eu acabei de falar aqui, numa igreja saudável, o Espírito Santo também está presente. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, semana após semana, eu creio nisso. O Espírito Santo fala ao meu coração todas as vezes que eu o busco, mas num avivamento, a presença dele vem de uma forma impressionante, talvez até inexplicável. Talvez não, eu vou dizer com certeza, de uma forma inexplicável. Num avivamento, é imprescindível o agir do Espírito Santo. Como a gente acabou de ver aqui na definição do que é avivamento, ela começa dizendo, avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Nós não temos o poder de começar um avivamento. Avivamento é algo que a gente não consegue programar, é algo que a gente não consegue planejar, é algo que a gente não consegue forjar. Isso é algo que compete ao Espírito Santo. Alguns teólogos vão dizer que esse era um erro do Charles Finney. Charles Finney foi um avivalista muito conhecido na história da igreja, um cara muito usado por Deus. Ele também passou por muitos avivamentos, Deus usou muito a vida dele. Ele achava que se você buscasse muito a presença de Deus, se você se colocasse na presença do Senhor, se você jejuasse, se você se colocasse mesmo diante de Deus, se você, enfim, jejuasse, buscasse muito, o Espírito Santo sempre viria. Só que quando a gente estuda a história dos avivamentos, a gente vai ver que isso não é necessariamente real. A gente não consegue fabricar um avivamento. A gente vê isso no trecho que a gente leu aqui essa noite, no contexto que a gente percebeu ali no início da igreja de Atos. Antes de Pedro pregar publicamente, daquela forma tão corajosa, tão poderosa, o Espírito Santo tinha acabado de descer
sobre aqueles irmãos, sobre os cristãos, e derramou dons sobre eles ali no Pentecostes. Essa era uma promessa de Jesus àqueles cristãos. Jesus tinha falado, olha só, esperem pelo Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai dar para vocês o poder para que vocês consigam testemunhar. Antes do Espírito Santo vir, eles estavam com medo, eles estavam se escondendo, eles se encontravam a portas trancadas. Mas agora o Espírito Santo veio e todo o medo foi embora. Agora o Espírito Santo é derramado e aquele cara cheio de medo, ele agora se levanta, ele não está nem aí, e ele começa a pregar corajosamente, ele começa a pregar cheio da presença de Deus. É impossível avivamento sem a presença do Espírito Santo. Um avivamento verdadeiro é impossível, como eu já falei aqui, de ser planejado, de ser forjado, de ser plantado. A gente não consegue programar um. Se você vir algum lugar aí falando conferência de avivamento, culto de avivamento, cara, isso é maluquice. A gente não consegue criar um avivamento. É algo que não é planejado. A gente pode sim e deve, e a minha ideia no final é levar para isso. A gente deve desejar isso, a gente deve pedir isso a Deus com tudo que a gente tem, com toda a força, com todo o nosso desejo. Mas a gente não consegue fabricar um. É algo que depende única e exclusivamente da vontade do Espírito. O Espírito Santo é essencial. E se ele é essencial, o que a gente precisa saber sobre o Espírito Santo? Galera querida, isso já foi falado várias vezes aqui, mas a gente precisa sempre lembrar, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma das pessoas da Trindade. Dizer que ele é uma pessoa significa dizer que ele é um ser pessoal. Ele não tem a forma humana como a gente tem, mas ele tem vontade própria, ele tem inteligência própria, ele tem sentimentos próprios. Dizer que o Espírito Santo é uma pessoa significa dizer que ele não é só uma força. O Espírito não é o poder de Deus, não. O Espírito, ele tem poder. O Espírito, ele pode falar. O Espírito, ele pode santificar. O Espírito pode ordenar. Ele revela, ele luta, ele cria, ele intercede. Ele vivifica os mortos. O Espírito, ele tem todas as características que o Pai tem e todas as características que o Filho tem. Por que isso é importante para mim e para você? Porque o Espírito Santo pode e deve ser adorado. É isso que a gente precisa aprender. O Espírito Santo, ele pode e deve ser desejado aqui no nosso meio. Ele é uma pessoa. É ele que transforma o nosso coração. É ele que faz a presença de Jesus ser real quando a gente entra no nosso quarto e busca o Senhor. Ele que faz a presença de Jesus ser real aqui enquanto a gente se reúne. Jesus, ele não vem estar presente, é o Espírito Santo que faz a presença de Jesus estar aqui no nosso meio. Jesus, ele está vivo agora em forma humana, a gente não sabe onde, mas ele está. Quando Jesus voltar, meu amigo, é para acabar com tudo, é para iniciar a eternidade. Quando a gente fala que Jesus está aqui no nosso meio, é porque o Espírito Santo está trazendo essa presença para a gente, porque eles são um só. É o Espírito Santo que é uma pessoa. Qualquer grupo que pretenda ser igreja precisa, pode e deve orar ao Espírito Santo. A gente precisa buscar o Espírito para que ele venha e opere com poder aqui no nosso meio. Essa é a primeira coisa e é a mais importante. É impossível avivamento sem o Espírito Santo. Se você vê, às vezes, uma igreja que cresce muito por conta de estratégia ou por conta de pessoas famosas e conhecidas que vão lá pregar e aí lota aquele dia, as pessoas falam, olha, o avivamento que a gente está vendo. Não, isso não é avivamento. Avivamento real é quando o Espírito Santo impele as pessoas a se renderem diante de Jesus, a estarem com o coração quebrantado, reconhecendo quão pecadoras são diante de Deus. E essas pessoas, então, por meio disso, por meio da atuação do Espírito, elas são transformadas completamente, elas começam a viver para a glória de Deus. A gente pode e deve marcar jejuns, a gente pode e deve orar, pedindo a Deus que nos visite. Mas avivamento é algo que está nas mãos do Senhor, do Espírito Santo. A maior certeza que a gente precisa ter é a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Isso é imprescindível. É isso que a gente vê na história da igreja, é isso que a gente vê em todos os avivamentos verdadeiros. Essa é a primeira coisa que a gente precisa destacar. Segunda, a vida cristã, num avivamento, ela começa a ser vivida profundamente de forma natural. A segunda marca de um avivamento verdadeiro são crentes vivendo como cristãos de fato, de um jeito que você não precisa ser obrigado, sacou?
Eu acho, porque assim, como a gente nunca viveu isso na vida, a gente só lê sobre os avivamentos, eu fico imaginando que talvez uma igreja que passe por um avivamento, o pastor não deve fazer aqueles gabinetes, pô, estou precisando dar um gás, sabe? Pô, me dá uma ajuda, o que a gente pode fazer e tal. Eu imagino que as pessoas já vão assim, caraca, eu amo Jesus, o que eu posso fazer para viver mais com Ele? O que eu posso fazer para ter mais da presença dEle? A gente acabou de falar, é impossível um avivamento sem o Espírito Santo, é algo que é dado soberanamente por Ele. Só que o que é legal, que a gente vê na definição de avivamento, é que isso acontece sobre a igreja local e se dá em resposta às orações dos cristãos. Isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente pode achar de uma forma equivocada que avivamento acontece, sei lá na boate, a galera tá lá buscando, nada de buscando, eu falei a palavra errada. Tá buscando outras coisas, não a presença de Deus. A galera tá lá, meu irmão, se embebedando, pô, doidaça, e aí vem o Espírito, todo mundo se converte, quebrantado e chora. Eu acho que Deus pode fazer esse tipo de coisa, beleza? Assim, para a glória dele, de uma forma assim, completamente inesperada. Deus pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser, obviamente, mas quando vem um avivamento, isso acontece no meio da igreja local. É no meio da gente, é de gente crente, é de gente que conhece o Senhor, mas por algum motivo está vivendo de uma forma fria, por algum motivo está vivendo distante, perdeu o primeiro amor. E a gente entende e aprende pela palavra que isso é pecado. Isso é pecado, e a gente precisa se arrepender desse pecado. Uma outra coisa importante para a gente aprender é que avivamento não é uma ação do Espírito Santo num indivíduo isolado, não, é na igreja, acontece no povo de Deus, e Deus determinou a oração como um meio para que o Espírito Santo venha sobre o seu povo. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que Jesus ensina o que eu orei aqui para começar esse momento. Jesus fala, peçam e receberão. Ele vai dizer, olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus vai dar o Espírito Santo a quem eu pedir. Cara, isso é tão profundo e sério que sempre que eu leio esse texto eu fico envergonhado diante de Deus. Se eu não estou cheio do Espírito Santo é porque eu não tenho pedido. E se eu não tenho pedido é porque talvez eu não tenha desejado. A gente pede tantas coisas a Deus. A gente pede por um trabalho melhor, a gente pede por um namorado, por uma namorada. Inclusive, pô, o Rafudo está aí felizão. Parabéns, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Não podia deixar de zoar. Muito bom. Eu não vou falar nada de Ramon, tadinho. Ramon, cara, nos últimos gostos está sendo, né, massacrado. Pô, falei com os pastores, eu falei, gente, para de pegar no pé do Ramon, coitado. Aí eu vou pegar no pé do Rafudo. Glória a Deus, irmão. Você está namorando, cara, isso é bom. Glória a Deus. Cara, a gente pede tudo isso para Deus e Deus é bom e Ele dá. Qual foi a última vez que você pediu pelo Espírito Santo? Qual foi a última vez que esse foi o seu real desejo? Sério, qual foi a última vez que você, na presença de Deus, você se colocou diante dele e a única coisa que você quis e pediu foi, Senhor, me dá o seu Espírito. Senhor, me dá o seu Espírito, essa é a coisa mais preciosa que eu posso ter no meu coração. Me dá o seu Espírito, Senhor, por favor, o que eu mais quero é o seu Espírito aqui dentro. Senhor, por favor, enche a minha vida. Senhor, por favor, se eu não tiver isso, eu prefiro morrer. Quando a gente lê esse trecho aqui, e quando a gente olha todo o contexto, a gente vai perceber, cara, algo que é maravilhoso. Antes daquele derramar do Espírito, sobre o qual a gente fala e lê, lá no Pentecostes, de uma forma poderosa, sobre aqueles cristãos, eles estavam orando de uma forma permanente. O texto diz que eles perseveravam unânimes em oração. Jesus pediu para eles esperarem pela vinda do Espírito, só que eles esperaram em oração, perseverando em oração. E aí, mais à frente, depois disso, depois dessa preparação em oração, o Espírito Santo, então, é derramado. O que a gente vê, então? Depois da gente ver que o Espírito Santo é fundamental, a respeito agora desse ponto da gente ver os cristãos vivendo de uma forma genuína, diante de Deus, de um jeito natural, a gente vai ver que tudo começa com oração. Num avivamento verdadeiro, tudo começa com oração. A oração é fundamental no processo. Volto a dizer, não é que a gente vai orar muito e por causa da nossa oração, então, Deus vai se derramar. Não é assim que acontece. Eu entendo até que acontece de uma forma oposta e graciosa.
Quando Deus quer se derramar de uma forma especial assim, Ele chama então o seu povo para orar. Porque é por meio da oração que o Espírito Santo vem. Eu não inventei isso, tá? Quem tem esse pensamento é Jonathan Edwards. Ele dizia isso. Quando Deus tem algo maravilhoso para realizar no meio do seu povo, Ele começa a gerar no seu povo um desejo enorme por oração. Isso é incrível, cara. O avivamento, ele sempre vem como resposta às orações dos cristãos que começam a sentir o incômodo e o desejo de verem a igreja quebrantada. A gente começa a ver o estado que a gente está, a gente fala, cara, não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente precisa buscar mais do Senhor, a gente precisa querer mais dEle. Cara, não existe nada melhor na vida do que a presença do meu Salvador. Por que os meus irmãos não estão sentindo isso também? Senhor, por favor, derrama do seu Espírito para que essa condição seja mudada. Senhor, por favor, fala ao nosso coração para que a gente seja agora uma igreja que te glorifica, Deus. Fala ao nosso coração para que quando a gente se reunir lá no sábado, todo mundo se quebrante na sua presença. O que pode ser melhor do que isso, Senhor? O que pode ser melhor do que isso? E aí então, a segunda coisa, depois de muita oração, vem o arrependimento verdadeiro. Uma das principais marcas que a gente vai ver em avivamento é que existe arrependimento genuíno. As pessoas que são visitadas pelo Espírito, elas começam a sentir o peso dos seus pecados. Elas sentem que os seus pecados são sujos diante de Deus. O pecado é a única coisa que afasta a gente da presença do Senhor. As pessoas se importam muito mais na consequência de se afastarem de Deus do que o que Deus vai fazer comigo agora que eu pequei. Essa é a pior consequência daquela pessoa que realmente aprendeu a amar Jesus, aprendeu a viver cheio da presença do Espírito. Quando ela peca, ela fala, Senhor, eu não quero perder a sua presença. Me perdoa, Senhor, me traz para perto de novo. E aí, no avivamento, acontece o arrependimento de forma real. As atitudes mudam, os gestos mudam, a forma de viver muda. Lá no trecho que a gente leu, depois que Pedro prega de um jeito corajoso, falando de Joel, dos textos de Salmos, as pessoas interrompem ele, elas ficaram com aquela sensação, o que a gente faz então? Fala pra gente o que a gente tem que fazer. E aí ele vai dizer, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e vocês receberão então o dom do Espírito Santo. Eles se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram de forma verdadeira. E o que vem depois, então, do arrependimento? Ensino doutrinário. Logo depois que isso acontece, o texto vai dizer que 3.000 pessoas se converteram. E aí vem aquele relato maravilhoso, então, de Lucas. O que acontece, então? Depois que aquela igreja se inicia, todas aquelas pessoas se convertem e são batizadas, eles perseveram na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que vai acontecer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, é o verso 42 aí da sua Bíblia, do capítulo 2 de Atos. Depois que o povo ora, o Espírito Santo se derrama em resposta às orações, o povo se arrepende dos seus pecados, então a igreja começa a ser completamente transformada, e a igreja vai ser transformada na doutrina e na santificação. Então primeiro a gente vai ver esse aspecto doutrinário. O povo se dedicava ao ensino dos apóstolos. O que é isso? É o ensino correto da Bíblia, é o ensino correto das Escrituras. Infelizmente, quando você olha para a história da igreja, muitas heresias surgiram da própria Bíblia. Pessoas com uma cabeça dodóizinha olharam para lá e quiseram fazer coisa estranha, falando que aquilo estava na Bíblia, e não é verdade. Existe um ensino correto, um ensino doutrinário, o ensino dos apóstolos. Esse é o ensino correto das Escrituras. No avivamento, isso, de fato, começa a acontecer. As pessoas começam a ficar ávidas pela palavra de Deus. Quando um avivamento verdadeiro vem sobre a igreja, uma marca muito forte é o amor pela palavra. É o amor pela Bíblia Sagrada. Porque as pessoas começam a entender de verdade que é por meio da Bíblia, é por meio da palavra de Deus, que o próprio Deus fala e se revela. Então as pessoas começam a querer buscar direção para suas vidas por meio da Bíblia. Elas começam a querer viver diante do Senhor por meio da palavra de Deus. E por elas voltarem, então, a amar a palavra, as pessoas começam a estudar a palavra com profundidade. Porque elas entendem que Deus fala
ao seu povo somente por meio da Bíblia. No avivamento, as pessoas começam a entender que, por exemplo, quando o pregador vem aqui num púlpito como esse e expõe o texto bíblico fielmente, é o próprio Deus que está aqui agora presente e falando por meio do pregador. E isso enche muito meu coração de temor. O que eu quero dizer com isso? Que independe quem está aqui falando. É por isso que a gente vai ver que, por exemplo, uma das marcas de avivamento é quando as pessoas comentam, você já deve ter visto isso na sua célula, pô, eu não lembro quem foi que pregou sobre isso, mas falou tanto ao meu coração, tal e tal coisa, eu guardei isso até hoje aqui dentro. Isso é marca de avivamento. Porque pouco importa quem está aqui. Quer dizer, pouco importa entre vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. É que a gente entende que quem vem para cá com o coração quebrantado, diante de Deus, cheio de temor, essa pessoa está falando a palavra de Deus para a nossa vida. Tanto é que muitas vezes eu preguei coisas aqui que eu mesmo não estava vivendo no meu dia a dia. E isso parte do nosso coração. A gente fica, Senhor, tenha misericórdia. Por favor, Senhor. Porque se a gente fosse só pregar tudo aquilo que a gente consegue viver, não ia ter pregação na igreja, gente. Essa que é a verdade. Além disso, além desse amor pela palavra, da busca pela doutrina correta, existe também uma transformação na parte da santificação. As pessoas começam a mudar de verdade o comportamento de fato por terem experimentado a presença do Espírito de uma forma profunda e real. As pessoas começam a sentir vergonha dos seus pecados. Num avivamento verdadeiro, as pessoas começam a renunciar aos seus pecados. Todo mundo começa a entender que o Espírito de santidade não age numa comunidade que tolera o pecado. E aí uma outra coisa que vai acontecer, o verso 42 vai continuar aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Repara, as orações vão continuar no avivamento. Começa com oração e a oração nunca para, e a gente vai orar para sempre, até quando o nosso Salvador voltar para buscar a gente, e a gente vai ver face a face. Então a quarta coisa que a gente vai ver é que no avivamento verdadeiro existe unidade, existe preocupação real com o próximo. As pessoas começam a se sentir parte de uma família, por elas se sentirem amadas por um Deus que é um Pai. E como a gente falou aqui, por elas se sentirem amadas de uma forma familiar, que é o que acontece de fato no avivamento. Então a gente começa a se alegrar junto, a gente começa a chorar junto, a gente se dispõe a caminhar junto, a gente ora pela vida dos nossos irmãos. Todas essas práticas que eu falei aqui, oração, arrependimento, vida com Deus, vergonha dos seus pecados e unidade, são práticas cristãs que começam a acontecer no meio da igreja de uma forma natural. Ninguém precisa te obrigar a isso, ninguém precisa ficar falando que isso tem que ser feito. Você começa a fazer porque você faz impelido pelo Espírito Santo, você está cheio dele, você começa a querer mais dele. Eu vou até abrir um parênteses aqui, que essa foi a questão que a Duda me trouxe lá no Go Camp. Eu achei maravilhosa a pergunta dela, que ela falou assim, Filipinho, eu não consigo entender às vezes o seguinte, muitas vezes a gente ora aqui, Senhor, derrama do seu Espírito aqui no nosso meio, derrama do seu Espírito, mas quando a gente se converte, a gente já não recebe o Espírito Santo? A gente recebe sim, só que a Bíblia vai ensinar pra gente que num certo sentido, a gente se enche e a gente também se esvazia. O Espírito Santo regenera o nosso coração, mas cabe a cada um de nós buscar e continuar vivendo uma vida de santificação, para que a gente se encha do Espírito Santo. Então, de fato, se você é um crente em Jesus, você não vai perder a salvação, seu coração foi regenerado, mas pode ser que você esteja vivendo uma vida medíocre na presença de Deus. Pode ser que você esteja vivendo completamente esvaziado do Espírito. E aí você precisa se encher novamente. Como que você vai se encher? Lendo a palavra, buscando mais o Senhor, se arrependendo dos seus pecados, senão você vai viver uma vida completamente vazia, mesmo sendo crente. E a gente pode e deve sim pedir mais do derramado do Espírito para que Ele encha o nosso coração, porque é disso que se trata a vida cristã, é disso que se trata a santificação. A partir do momento que a gente caminha na direção de Jesus, que a gente se torna mais parecido com Ele, a gente necessariamente vai se enchendo do Espírito. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você não caminha na direção de Jesus, se você não busca o Senhor, se você não tem desejo por isso, você vai se esvaziando. É assim que funciona. É assim que funciona, e a gente precisa trazer isso para o nosso coração. Então, todas as práticas cristãs, no meio de um avivamento, começam a ser vividas com naturalidade. Oração, arrependimento, ensino da palavra e amor pela palavra e unidade. E, por fim, a terceira coisa que eu vou destacar aqui é que as consequências são inevitáveis na igreja e na sociedade. A gente vai ver que a terceira marca é que isso impacta a própria igreja, como eu falei, avivamento para a igreja.
Avivamento não é para o mundão que não conhece Jesus, não, é para a igreja. Só que isso também impacta a sociedade. Quando a gente lê o trecho que a gente leu aqui essa noite, quais foram as consequências na vida dos primeiros cristãos? Olha o que a gente lê, cara. Versos 43 ou 47. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém precisava pedir isso para eles. Os apóstolos não obrigavam eles a fazerem isso. Eles faziam porque eles sentiam esse desejo de fazer. Eles pensavam, cara, eu tenho muito, então deixa eu ajudar mais. Poxa, quem está precisando de alguma coisa? Como que eu posso te ajudar, meu irmão? Como que eu posso te ajudar, minha irmã? Você quer alguma coisa, está precisando de alguma coisa? E eles colocavam aos pés dos apóstolos para que eles repartissem aquilo. E aí vai dizer que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. E eles faziam tudo com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles tinham a simpatia das pessoas ao redor. E aí o texto vai dizer que, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa incrível. Eles faziam todos os dias essas coisas. Eles iam para o templo todos os dias, eles buscavam todos os dias, eles oravam todos os dias, eles tinham o ensino dos apóstolos todos os dias. E qual era a consequência? Todos os dias também o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. À medida que eles viviam a vida cristã, à medida que eles viviam cheios do Espírito Santo, vivendo aquilo que Deus queria que eles vivessem, o Senhor também dava para eles o fruto disso tudo. As pessoas eram acrescentadas, as pessoas se convertiam. E era tão poderoso isso que o povo simpatizava com aqueles irmãos. O povo tinha simpatia por eles. Uma das consequências do avivamento são muitas pessoas convertidas a Cristo. Essa, por exemplo, é aquela diferença que eu falei. Qual a diferença de uma igreja saudável para uma igreja que passa por um avivamento? Porque numa igreja saudável as pessoas também se convertem. A gente vê vários batismos acontecendo aqui, a gente tem visto jovens se convertendo, isso é maravilhoso demais. Mas no avivamento isso acontece num nível gigantesco. Tipo, muita gente, você vê, num dia foram 3.000 se convertendo. Você imagina que coisa maravilhosa. De repente, de uma semana para outra, 3.000 pessoas aqui, gente ficando do lado de fora, porque as pessoas estão apaixonadas por Jesus, porque as pessoas querem saber mais do Senhor, porque elas sentiram algo no coração delas que elas não querem perder nunca mais, que é a presença do Espírito. A conversão em massa é uma marca do avivamento, não só nas Escrituras, mas na história da igreja. A gente começa a ver pessoas que antes ridicularizavam a igreja, ridicularizavam a palavra, de repente correm para ela, de repente começam a amar isso, reconhecem o peso dos seus pecados e querem viver agora para a glória de Jesus. E aí não para na igreja, a gente vê que existe uma transformação na cultura ao redor, no avivamento. Geralmente, em vários avivamentos que aconteceram no meio de jovens, na história, a gente percebeu que os jovens começaram a se oferecer para serem missionários. Eles começaram a entender o seu chamado de uma forma mais profunda. Isso é legal demais. E a gente vê várias reformas no meio da sociedade. Muito do que aconteceu na história como avanço importante no campo social ocorreu por meio de cristãos que passaram por verdadeiros avivamentos. Coisas como libertação de escravos, voto feminino, ampla difusão de Bíblias, a própria independência dos Estados Unidos. Começou com presbiterianos e congregacionais lá, orando, pedindo a Deus que intervisse, ou interviesse, não sei o certo. Por conta disso, cara, quando o avivamento realmente vem, os reflexos na sociedade são inevitáveis. Isso é maravilhoso demais. Eu vou abrir meu coração, eu abri ontem lá no UP, vou abrir aqui para vocês. Quando eu pensei em começar um colégio, eu pensei porque eu fui impactado pela história de vários homens de Deus que viveram avivamentos de verdade. Foi algo que Deus encheu meu coração de verdade, porque as pessoas entendiam que não tinham que ficar só nelas. Como que eu posso alcançar mais gente? E aí a gente vai ver que vários homens de Deus foram usados por Deus não só para serem bênção na igreja, mas para começarem universidades, colégios, hospitais e várias outras coisas, que de verdade fazem uma mudança na sociedade. Vários que entraram, às vezes, em meios políticos para serem redenção ali dentro. Cara, existe muita história maneira que se você ler, você fica impressionado. Sempre que eu estudo sobre avivamento, isso mexe comigo. E isso mexeu no meu coração, no sentido de começar, cara, eu vou começar um colégio, em nome de Jesus. E eu espero, eu estou falando isso porque eu quero muito que você me ouvindo aqui, lembra que eu falei no início, se uma pessoa só sentir isso forte no coração, o meu desejo é que daqui saiam pessoas assim, que façam diferença desse jeito, a ponto da gente ver aqui no nosso bairro, na nossa cidade,
várias coisas de pessoas aqui que iniciaram porque amam Jesus antes de tudo. Não porque querem ter um negócio lucrativo para ganharem mais ou menos, não. Mas porque entendem que isso é um legado que vai ser deixado, sacou? Que isso aconteça aqui no nosso meio. E aí no texto que a gente leu, a gente vê que o povo tinha simpatia por aqueles cristãos. É claro que a gente lê, a gente sabe, a igreja não sofreu muita perseguição, Felipe, lá no início? Claro, sofreu muita perseguição. Mas essa perseguição veio por meio dos judeus invejosos e por meio do Império Romano. Mas o povão mesmo que estava lá, que estava no dia a dia com aquelas pessoas, o povão, cara, amava aqueles crentes lá. Era uma galera maravilhosa. O principal argumento do porquê a gente precisa clamar por um avivamento é esse. As consequências para a igreja e para a sociedade são maravilhosas, são eternas, são inevitáveis. E isso, obviamente, glorifica a Deus. Diante de tudo isso que a gente está falando aqui, eu quero trazer umas aplicações para a gente. Antes de entrar em cada aplicação e pontuar aqui, eu quero chegar nesse seguinte ponto. Galera querida, a gente deve sim clamar por avivamento. A gente deve desejar. Eu sei que ao longo da história da nossa igreja aqui, da Igreja Oceânica, a gente já falou várias vezes sobre avivamento. Em vários momentos a gente passou por momentos incríveis, de ondas de avivamento aqui, e eu creio que a nossa igreja viveu um avivamento. Uma igreja que há 20 anos atrás tinha 20 pessoas, hoje tem mais de 1.600, isso para mim é avivamento. Só que a gente não pode se contentar com isso. A gente deve querer mais e mais e mais a presença de Deus aqui, a gente deve desejar isso urgentemente. Se a gente percebe que a nossa igreja está passando por um tempo de frieza espiritual, isso já é motivo para que a gente queira viver um avivamento, para que o Espírito se derrame mais uma vez. Como eu falei antes aqui, avivamento verdadeiro é a resposta para a crise de uma nação, para a frieza espiritual, para a falta de sentido na vida. Então vamos lá, se você tem esse desejo no seu coração, se você quer viver isso como eu quero, como eu desejo, como eu oro a Deus já há muitos anos, primeira coisa, busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque a pessoa do Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. A gente precisa aprender a adorar o Espírito, a honrar o Espírito Santo. Reconhecer que Ele é Deus, que sem Ele a gente não consegue fazer nada. Guarde isso no seu coração. Busque o Espírito Santo. Segunda aplicação, coloque em prática a vida cristã com temor. A gente precisa orar muito. Orar muito, como a gente falou aqui. O Espírito Santo é imprescindível. Quando Ele quer fazer essa obra, Ele vai fazer. Só que Ele sempre faz isso em resposta às orações dos cristãos. Então, cabe a gente orar, a gente pode pedir. Depois disso, arrependimento. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Depois disso, a gente deve buscar e amar a palavra. Depois disso, a gente vai amar os nossos irmãos e vai lutar pela unidade da igreja. E a gente vai continuar orando, orando, orando. A oração não pode nunca parar. Cara, se você quer viver isso de verdade, ainda que você seja uma única pessoa me ouvindo e o seu coração tenha ficado cheio e o seu coração tenha sido aquecido aqui essa noite, faça isso aqui, se junte a mim, vamos fazer isso aqui, vamos orar muito, vamos se arrepender, vamos buscar a palavra e vamos amar os nossos irmãos e lutar pela nossa unidade. Eu tenho certeza que Deus pode fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Terceira aplicação, clame para que as consequências do mover do Espírito aconteçam aqui na nossa igreja e aumentem cada vez mais. A gente pode e deve clamar ao Senhor por isso. Como a gente já falou aqui, a gente não consegue programar avivamento, a gente não consegue planejar, a gente só consegue desejar muito, e a gente pode orar por isso. Quando a gente olha a história da Igreja Oceânica, a gente vê que todas essas marcas que a gente citou aqui essa noite já aconteceram aqui no nosso meio. Quando a gente olha a história da Igreja Oceânica, a gente vê que a gente já viu muitas marcas do mover do Espírito acontecendo aqui, já no Go, no Up, na própria igreja, mas eu creio e desejo muito que tem mais para acontecer, pode acontecer mais, existem sinais claros do mover do Espírito aqui no nosso meio, isso deve encher o nosso coração sim de temor e de vontade de querer mais e mais, e a grande consequência é que esses sinais podem impactar a nossa igreja e a nossa sociedade. Concluindo aqui, por mais que isso seja uma vontade única e exclusiva de Deus, todo o avivamento ele começa com uma resposta às orações de cristãos desejosos, cristãos que querem viver isso. E a palavra ensina a gente a clamar pelo Espírito dessa forma. O que eu falei antes, eu vou ler agora o texto. Lucas 11, versos 9 ao 13, é o próprio Jesus falando. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado.
Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui? Vocês ouviram com atenção? Essas são palavras de Jesus. São palavras de Jesus. Vocês perceberam que não tem nenhum se aqui? Existem só afirmações. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Talvez a pergunta que a gente deva fazer não é, enfim, qualquer outra que você possa pensar agora. Talvez a pergunta seja, o que eu quero para a minha vida de fato? Porque se eu quero o Espírito, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. São palavras de Jesus. A gente só tem que questionar o que a gente está querendo realmente. Avivamento é importante, gente. Não é só uma coisa legalzinha que vai acontecer e muita gente vai conhecer e tal. Não, avivamento é necessário. Avivamento é necessário para a igreja. Avivamento é necessário para a nossa cidade, para o nosso país. Eu espero que o seu coração se encha com esse desejo e isso faça parte agora das suas orações todos os dias. As gerações precisam disso. Ao longo da história, o Senhor se derramou por gerações. E a próxima geração precisa receber e reconhecer para que essa chama passe para as próximas que virão até que Jesus volte. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque ela enche o nosso coração de esperança e alegria e ao mesmo tempo ela desafia a gente, Senhor. Então ajuda para que a gente consiga colocar tudo isso que a gente leu aqui essa noite e falou sobre em prática, Senhor. Ajuda, Senhor, para que o nosso coração volte a desejar isso, volte a amar mesmo o Senhor, a sua presença, a ponto da gente orar por isso todos os dias, Deus. Por favor, Senhor, que tenha ficado claro para os meus irmãos a importância desse tema, Senhor, que tenha ficado claro para os meus irmãos aqui a necessidade da gente orar por isso todos os dias, Senhor, que cada irmão meu aqui essa noite que não ouviu, Senhor, que ama a sua presença, que possa realmente orar por isso todos os dias e possa desejar isso cada vez mais. Senhor, eu peço por um milagre vindo da tua parte, eu peço que o seu Espírito agora fale profundamente a cada coração aqui. Senhor, essa obra só você pode fazer, Senhor. Eu poderia pensar em qualquer argumento, eu nunca convenceria uma pessoa normal a te amar, Senhor, porque isso é impossível. A gente precisa do seu Espírito e é por isso que eu peço mais uma vez pelo seu Espírito nesse lugar, de modo que ele enche a gente, de modo que ele convença a gente de todo pecado e que a gente se curve e se quebrante na sua presença majestosa, Senhor, até que a gente entenda que isso é a coisa mais preciosa, mais valiosa, mais importante e necessária da nossa vida, Senhor. Eu oro assim, no seu nome, Jesus. Amém, amém. E eu queria convidar você então a ficar em pé, para que a gente louve agora com todo o nosso coração, nosso Senhor.